Quero então que você acompanhe esta leitura, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, o profeta Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, era um servo de Deus, era um homem que temia a Deus. Naquela época existia uma escola de profetas, pessoas sendo discipuladas pelo profeta. E diz mais: é chegado um credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Escravos, o marido morreu, não tinha mais provisão na sua casa, o credor bateu a porta da sua casa e diz: não tem como pagar? Vou levar seus 2 filhos como escravos em troca da dívida. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Olha que pergunta interessante. Quantas vezes Deus nos faz essa pergunta, hein? Quem sabe Deus está fazendo essa pergunta para você agora. O que você precisa? Qual que é a sua necessidade? O que você quer? Qual é o milagre que você necessita nesse momento? É com você? É com a sua família? É com os seus filhos? Qual que é o milagre? É financeiro? É espiritual? É a cura da alma? É a cura de uma enfermidade? Qual que é o milagre que você deseja que Deus manifeste na sua vida? Ele fez essa pergunta: que te hei de fazer? Lembrando que o profeta, quem é? O próprio representante do próprio Deus. Era como se Deus estivesse naquele momento lá. Ele representava Deus manifesto. Dize-me que é o que tens em casa. Ele pergunta o que ela quer e depois ele fala: o que você tem na sua casa? Olha onde começa um milagre, hein? Presta atenção nesta passagem. Olha onde começa um milagre. Sabe, às vezes, o milagre onde ele está? Onde ele começa? Do ladinho da gente. Diante dos nossos olhos e a gente não enxerga. Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quer dizer, ela tinha, pelo menos uma coisa ela tinha, uma botija de azeite. Às vezes o que Deus precisa da sua vida e da minha é uma coisa só. Não precisa de nada daquilo que você imagina. Ah, Deus só vai operar na minha vida se eu tiver conhecimento da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se eu trabalhar na obra, se eu realmente viver uma vida intensa com Ele. Será que é tudo isso que Deus quer? Ou será que Deus não quer algo tão simples do seu coração, do meu coração, da minha vida, para que Ele possa iniciar grandes coisas nas nossas vidas? Vamos continuar o texto. Então disse ele: vai, pede emprestadas a todos os teus vizinhos. Pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Põe a parte a que estiver cheia. Vai enchendo as vasilhas, encheu, você põe a parte. Pega as vazias, encheu, põe a parte. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos. E esses lhe chegavam a vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Esse é o texto que nós acabamos de ler, que fala um pouquinho da história desta mulher viúva. Há alguns princípios fundamentais, que eu diria, importantes, que precedem o milagre. Há alguns princípios fundamentais, importantes, ações que precedem o milagre. E eu quero compartilhar com você, tá bom? O primeiro deles é: não espere o credor bater a sua porta para recorrer a Deus. Aquela mulher tinha a oportunidade de recorrer àquele profeta, já que o seu marido fazia parte da escola lá dos profetas, era um homem de Deus, era discípulo dos profetas, ela tinha acesso ao profeta. Ela podia muito bem recorrer ao profeta em outros tempos, provavelmente. Mas ela esperou quando? Quando,
o credor bateu a porta da sua casa. Ela esperou quando a água chegou aqui, ó, no queixo, quando não tinha mais alternativa. O milagre aconteceu. Mas será que nós precisamos esperar chegarmos no fundo do poço para Deus fazer milagres na nossa vida? Será que o Deus que nós servimos é um Deus que só faz milagre diante da desgraça, diante do caos? Será que Deus é um Deus que só cura milagres de enfermidade? Ou só dá emprego para o desempregado? Será que Deus não pode abençoar a sua vida, você que é próspero? Ele não pode te fazer mais próspero ainda? Será que você que é feliz, Ele não pode fazer você mais feliz ainda? Será que você que já tem muitas coisas, Ele não pode te dar muito mais? Eu penso que sim. Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele satisfaz os desejos do teu coração. Deus se preocupa com detalhes, você sabia disso? Com detalhes da sua vida. Não espere o caos, não espere o problema, não espere as dificuldades para você lembrar que Deus existe. Para você colocar para Deus os seus sonhos, os seus projetos. Não espere isso. Essa mulher, ela esperou, o milagre aconteceu, mas ela esperou o credor bater a porta da sua casa, viveu aquela aflição da cobrança, da possibilidade de esperar, da possibilidade de perder os seus filhos, né, dados como escravos em troca de uma dívida. Não espere isso acontecer. Recorra a Deus em qualquer momento, na alegria, na tristeza, na abundância, na falta. Em qualquer momento, Deus é Deus da sua vida, da minha vida, e é acessível em todo o tempo. Um dos cognomes de Deus é Emanuel, que significa Deus conosco. O Deus que gosta de estar no meio do seu povo. O Deus que se permite estarmos na presença dele. Então, o primeiro princípio aqui importante é você recorrer a Deus, mas não necessariamente na hora do caos. Se for necessário, faça, com certeza, como ela o fez. Mas em qualquer momento, em qualquer tempo. Deus é acessível. Tem gente que acha que quem procura Deus é só gente ignorante, né? Quem procura Deus é só gente que não tem mais possibilidade na vida. Tem muita gente que pensa isso. Quem procura Deus é quem não deu certo na vida. Isso é o pensamento mais medíocre e mais tolo que possa existir, mais arrogante que possa existir. Um dia eu vivi uma experiência muito triste na minha vida. Eu estava no Mato Grosso, em Chapada dos Guimarães, na época eu fazia faculdade. Fomos fazer lá uma série de palestras no Mato Grosso. Para quem não sabe, eu estudei zootecnia antes da minha vida exercendo meu ministério pastoral. E eu estava num quarto com um professor muito querido, muito competente, reconhecido nacional e internacionalmente. E dormindo no mesmo quarto com ele, eu tinha o hábito de ajoelhar-me na cama para orar antes de dormir. E depois que eu me ajoelhei na cama para orar, ele me abordou e disse assim: Saulo, você acredita mesmo em oração? Eu disse: acredito. E você pede as coisas para Deus? Eu disse: peço, claro que eu peço. E ele disse assim: eu não peço nada, porque Deus já me abençoou tanto que eu não vou incomodar Deus e impedir, dificultar aí, congestionar, né, o trânsito espiritual, porque eu sei que tem muitas pessoas que precisam muito mais do que eu preciso. Deus já me deu muita coisa. Agradeço, né? E eu falei assim: mas que mentalidade medíocre, que mentalidade pequena, como se o fato dele não pedir alguma coisa para Deus tirasse de Deus um grande fardo. Nossa, ainda bem que aquele meu filho não pediu algo para mim, porque olha, eu estou cansado, sobrecarregado de tantas orações, de tantos pedidos que vêm da terra. Como se Deus se limitasse a tudo isso. E aquilo para mim foi uma frustração, porque eu tinha uma admiração tão grande por aquele profissional, por aquele homem. Eu vi que realmente essa admiração, ela ficava só na esfera acadêmica. O humano, ele era uma pessoa vazia de Deus e não conhecia o Deus que a Bíblia nos ensina quem é. A Bíblia nos ensina quem é. Deus não se incomoda pelas suas orações. Pelo contrário, quem nos ensinou a orarmos, quem que é? Jesus Cristo. Quem nos ensinou a pedirmos é o Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Pedi
e dar-se-vos-á. Então, não faça cerimônia diante de Deus, porque Ele tem prazer em abençoar a sua vida. Esse é o começo de um grande milagre. Crer que Deus tem prazer em te abençoar. Como Pai, Ele é aquele que quer te dar o melhor. Ele já começou toda essa história dando o seu próprio Filho por você e por mim. Então, primeiro princípio importante, entenda que nós podemos chegar à presença de Deus, mas não precisa ser no momento do caos. Não espera o Criador bater a sua porta, não. Ora antes e viva outros maiores milagres na sua vida, tá bom? Um outro princípio importante, vamos ler o texto no versículo 2. Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Segundo princípio, é que muitas vezes Deus quer fazer algo na nossa vida, está perto da gente. A resposta está perto da gente. Eu me lembro de Atos dos Apóstolos, quando Estevão foi eleito, né, um dos que serviriam a Deus junto dos apóstolos. Estevão, um homem de grande poder, de grande unção e muitos milagres Deus fazia através da vida de Estevão. E quando os apóstolos tinham a necessidade de eleger alguém como Estevão, Estevão estava lá, no meio deles, do ladinho, caminhando junto, mas eles desconheciam todas essas proezas que Deus estava fazendo na vida de Estevão. De repente, o Senhor direciona-os e eles elegem Estevão como alguém que poderia somar aquele grupo de unção, de poder, e muitos milagres acontecem. Estevão estava lá, ó, diante dos olhos dos apóstolos. Dos olhos dos apóstolos. O profeta diz para ela, diz-me o que tens em casa. O milagre de Deus começou com aquilo que ela tinha. Com uma botija de azeite. Eu só tenho uma botija de azeite. Então é aí que Deus vai fazer. Qual é o milagre que você precisa? Será que Deus não quer começar na sua casa? Com o seu talento, com o seu dom, com a sua experiência, com a sua história. Afinal, na nossa vida, nada é por acaso. Aquela botija não era por acaso que estava ali. Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada na nossa vida é por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Talvez aquela porta fechada seja onde Deus quer começar a fazer e abrir aquela porta e fazer um grande milagre. Talvez aquele curso que você fez há 5, 10 anos atrás, aquele diploma que está guardado, seja o que Deus quer recomeçar na sua vida. Talvez aquele casamento que você acha que não dá certo, é onde Deus quer começar e fazer você ser o casal mais feliz dessa terra. Dá para Deus aquilo que você já tem. Fala para Ele aquilo que você já tem. Senhor, usa-me. Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Senhor, olha, eu tenho traumas daquela situação, daquela área, mas se o Senhor quiser trabalhar naquela área e enaltecer-se através daquela situação, então faça. Dá para Deus aquilo que você tem. Ela diz pro profeta, olha, eu não tenho nada. Na verdade, eu só tenho uma botija de azeite. Eu só tenho uma botija de azeite. Pois me dá essa botija, porque é essa botija que Deus vai usar para fazer milagres na sua vida. Não menospreze aquilo que Deus já te deu. Não menospreze aquilo que você já conquistou na sua vida, às vezes com muito suor. Não menospreze. A Bíblia diz, sede fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Sede fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Amém? Isso é muito importante. Você aprender a valorizar aquilo que você tem. Muitas vezes as pessoas estão sempre olhando para fora. É melhor, o marido da outra é melhor, os filhos do outro são mais obedientes, o carro do outro é muito mais bonito, né? O emprego do outro é perfeito, sem emprego só tem pressão, só cobrança, sempre do outro é melhor. Para com isso, mesmo porque você não conhece a vida do outro. Valorize a sua vida, valorize o que você tem, valorize os seus bens, valorize a sua casa, valorize os seus filhos, valorize os... Ele não é perfeito, você também não é. E o marido da outra, você tem a certeza que também não é perfeito. O outro é perfeita. Não é perfeito. Não é perfeito. Tá? Então pensa nisso.
Valorize o que você tem, porque talvez muitos milagres só vão acontecer na sua vida depois que você reconhecer e valorizar as coisas que Deus já te deu. Isso é muito importante. Pastor, isso significa que eu não posso... Deve almejar. Deve almejar. A ganância não vem de Deus. A ambição faz parte de quem sonha. Você deve almejar, mas jamais desprezando aquilo que você tem. Eu quero comer do melhor desta terra, mas jamais desprezando arroz, feijão e ovo, que de repente eu como todos os dias. Eu quero ter as melhores posses dessa terra, mas jamais desprezando aquilo que Deus já me deu. De forma alguma. De forma alguma. Agora, uma coisa não impede você ter outra. Tá bom? O texto continua. Isso é muito importante. Olha o que diz aqui. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas. Pede emprestadas vasilhas. Aqui um outro princípio importante. Tem muitas pessoas que acham que ter é a resposta de tudo. Ter é a resposta de tudo. Ainda esses dias eu vi uma frase, de ser, que é do Jim Carrey, né, aquele que fazia o personagem Máscara em Hollywood, de ser, que é do Jim Carrey, não sei se é, mas uma frase interessante, que ele diz assim, se as pessoas entendessem, né, que ter tudo que elas quiserem no mundo, todo o dinheiro, a riqueza que elas possam imaginar, se elas entendessem que aí não está a resposta da felicidade, seria muito bom. Né? Não adianta você pensar que você tiver toda a riqueza do mundo, todas as oportunidades do mundo, a fama, poder, isso vai trazer solução para todos os seus problemas. Isso não é verdade. E o texto é interessante porque o milagre acontece com coisas que são dela, na verdade uma coisa só que é a botija, mas outras coisas nem dela são. Pega emprestado. Quem diz que você precisa ter aquilo lá? Quem diz que você precisa comprar aquilo lá? Às vezes nós vivemos num mundo tão consumista que nós queremos possuir, 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 possuir. Mas eu te pergunto, será que você precisa possuir tudo isso? Será que você precisa trocar o seu celular a cada 6 meses realmente? Será que você precisa trocar de carro a cada ano realmente? Será que você precisa comprar tanta roupa como muitas pessoas compram? Será que é necessário tudo isso para a gente se ver realizado, para a gente se ver abençoado? Será que isso é sinônimo de prosperidade? Eu penso que não. Tudo isso pode ser importante, mas às vezes nós entramos dentro de uma visão, de uma ideia muito equivocada. Deus não precisa dessas coisas para dizer que Ele é Deus. Nós não precisamos de tudo que nós imaginamos que precisamos. Essa pandemia está aí para nos mostrar. Aliás, a pandemia nos traz muitas lições sobre isso, né? Sobre a simplicidade da vida. Simplicidade da vida. Quantas pessoas ficavam loucas se não viajassem 2, 3 vezes por ano e hoje? Será que elas estão internadas num sanatório porque faz 100 dias que elas não têm perspectiva de viagem e possivelmente este ano não poderão viajar? Será que elas estão dentro de um sanatório? Eu penso que não. Nós precisamos tomar cuidado com isso. O milagre aconteceu com uma botija que ela tinha, mas também aconteceu com algo que não era dela. Era emprestado. Emprestado. São visões equivocadas que as pessoas têm. Claro que se você tiver a sua casa própria é muito bom, é uma garantia de futuro, mas eu não posso deixar de ser feliz no presente porque a minha casa é alugada. Eu vou viver o tempo presente, se Deus me der a capacidade, né, e me ajudar a economizar, a conquistar a minha casa própria, que bênção! Que bênção! Mas não é porque você não tem uma casa própria que você não pode ser feliz, que você não pode ser uma pessoa realizada. Pare de pensar dessa maneira. Viva o tempo presente, isso é muito importante. Viva o tempo presente. Às vezes as coisas emprestadas, elas vão trazer mais milagres na sua vida. Elas vão trazer mais bem-estar na sua vida do que fazer uma dívida enorme. E ó, você não trabalha para viver, você vive para trabalhar. Você vive para trabalhar. Que felicidade é essa, onde a gente tem que viver para trabalhar? Eu penso que não, tá bom? O texto continua. Então disse ele, vai, pede emprestar as vasilhas a todos os teus vizinhos. Eu já falei sobre isso outro dia, então vou ser bastante breve. Todos os teus vizinhos. Você já imaginou se essa mulher não tivesse um bom relacionamento com a sua vizinhança?
fosse aquela vizinha encrenqueira, chata, briguenta. Né? Esses dias eu vi um vídeo ontem, procura na internet, no YouTube, uma mulher que estava brigando com o vizinho por causa do muro. E podia chegar perto do muro da casa dele porque ela dizia que o facão na mão. Com um facão na mão. Algo totalmente desconexo, né? Totalmente desconexo. Vai lá. Todos os seus vizinhos te pedem vasilha emprestada. Nós precisamos aprender a cultivar bons relacionamentos nas nossas vidas, porque isso só agrega. Se essa mulher fosse uma vizinha chata, encrenqueira, briguenta, na hora dela pegar vasilhas, as portas estariam fechadas na sua vida. E sem vasilha, não havia milagre para acontecer. Bom relacionamento gera bênção na sua vida. Quantas coisas eu já conquistei na minha vida através de pessoas. Quantas vezes eu fui abençoado através de pessoas. Quer seja porque facilitou minha vida, porque me favoreceu em alguma coisa, porque me presenteou com outra. Quantas e quantas vezes pessoas foram abençoadas através da minha vida em fazer o bem. Porque se permitem receber o bem. Pensa nisso. Não vale a pena você ser uma pessoa inconveniente. Não vale a pena você ser o dono da verdade. Não vale a pena você querer ter razão em tudo. Não vale a pena você querer opinar em todas as coisas. Seja uma pessoa agradável. Seja uma pessoa que realmente faça diferença. A sua ausência seja percebida. Com certeza na sua vida, principalmente quando você precisar. O texto continua. Vasilhas vazias, não poucas. Olha só que interessante. Perceba que o milagre ia acontecer. Mas olha quantas coisas dependiam desta mulher e não de Deus. O que você tem aí? Me fala o que você tem aí. Ah, você não tem nada, não. Você tem sim. Você tem uma botija. Eu tenho uma botija. Eu tenho uma botija. O que mais? Faz aí a sua parte. Faz a sua parte. Vai atrás da vizinhança. Dependia dela. Pega as vasilhas que você puder pegar. Dependia dela. E ele diz assim, ó, não poucas. A intensidade do milagre de Deus, muitas vezes, não depende de Deus, depende da gente. Você vai ver que quando acabaram as vasilhas, o azeite parou. O milagre cessou. Enquanto tinha vasilha, tinha milagre. Quando acabaram as vasilhas, o milagre cessa. Muitas vezes, sabe por quê? Porque a gente deixou de alimentar o milagre. Porque a gente deixou de crer. Ah, eu tenho fé para Deus me trocar de carro aí de 2000 para 2002. Né? Mas 2005 eu acho que não dá. Não tenho fé para isso. Ah, eu tenho fé para ter um filho. 2 eu não tenho fé. Não vou conseguir sustentar. Ah, eu tenho fé para trabalhar numa empresa, né, exercer tal profissão. Mas a outra profissão que eu gostaria mesmo, eu acho que eu não tenho fé. O profeta disse para ela, não poucas, não traz meia dúzia de vasilha não, traz o máximo que você puder para que o milagre seja maior, para que o milagre seja maior. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as pessoas com as quais a gente caminha todo dia, porque tem gente que, torna a nossa mente pequena, faz a gente pensar pequeno, enquanto Deus nos dá as possibilidades infinitas desta terra, infinitas desta terra. Um dia eu posso contar muitas experiências que eu tenho vivido com Deus na minha vida, mas eu de 2012 até 2019, em 7 anos, eu fui 10 vezes para Israel. 10 vezes para Israel. Deus sempre provendo de maneiras diversas. Deus sempre provendo de maneiras diversas. Tocando no coração de pessoas, gente que eu nem conheço, que já me abençoou. Quantas situações Deus já criou na minha vida para que eu pudesse ir para Israel, dentro de um propósito que eu sei que Deus tem na minha vida. De 2012 a 2019, eu estive 10 vezes em Israel, fora outros países pelos quais eu passei. Não tenho condições financeiras para isso, mas o Deus que eu sirvo tem. O Deus que eu sirvo pode nos surpreender. Quanto mais você dá para Deus, quanto mais você crê no milagre de Deus, mais Deus vai fazer na sua vida, porque fazer milagre é a especialidade de Deus. Amém? O texto continua. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas.
Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Olha só o que essa mulher tinha de fazer. Pega as vasilhas que você tem na sua vizinhança, traz todo tapão. Vasilha lá de sorvete Que Bom, sorvete Jundiá, né? Que mais que tem de sorvete aí? É margarina, tudo que tiver de vasilha, traz. Essa é uma linguagem do pastor Saulo, não é do profeta Eliseu. Traz e fecha a porta. Por que muitas vezes nós precisamos fechar a porta da nossa vida? Para que a gente não tenha influência de negatividade. Pessoas que venham roubar a nossa fé. Pessoas que venham atrapalhar o milagre de Deus. Você é louca? Esse rapaz aí esse profeta é um charlatão. Imagine que Deus está preocupado com vasilha. Se Deus é poderoso mesmo, ele faz existir vasilha agora. Por que Deus precisa de vasilha se ele tem poder para fazer multiplicar esse azeite? Então ele tem poder para fazer a vasilha existir também. Crie-se vasilhas! Crie-se uma piscina de azeite. Claro que Deus tem poder, mas Deus faz do jeito que ele quer. Feche a porta da sua vida para que ninguém roube a sua fé. Feche a porta da sua vida e deixa você e Deus trabalhar no seu coração. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Cuidado com o que você ouve por aí. Cuidado com as pessoas que falam a você. Quantas pessoas vêm para o culto, são abençoadas no culto, no domingo, na segunda-feira vai para o trabalho, pronto. Encontrou um pé frio, encontrou um incrédulo, encontrou alguém traumatizado, com alguma experiência negativa em igreja, pronto. Eliminou da pessoa. E o pior não é ele, o pior é a pessoa que se permitiu perder da sua fé por causa de palavras malditas. O diabo, filho, ele veio para matar, roubar e destruir. Né? O ladrão, mas nós interpretamos como o diabo nessa história. O mal, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Ok? Não deixe ninguém destruir. Deita o teu azeite, fecha a porta. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte. Deita quem? O teu azeite. A tua vasilha. A tua botija. Quem tem que fazer? Ela. Há milagres só vão acontecer na sua vida quando você fizer. Quando eu fizer. Não ficar de braços cruzados. Ô pastor, você faz para mim? Claro que a gente como pastor ora e tem o prazer de orar pelos irmãos. Mas há milagre, querido, que Deus não quer usar ninguém não. Deus quer usar você e ele. Quem que tinha que deitar o azeite? Era ela. Eu tenho que... Em todas as vasilhas põe a parte se estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Esses chegavam em vasilhas e ela as enchia. Ela as enchia. Quem fazia? Era ela. Quem exercia a fé? Na vida de quem o milagre aconteceu? Na vida dela. Na vida de quem obedecia. Na sua vida, desobedeça a palavra de Deus para você ver. Desobedeça. Antes de Jericó caírem por terra, foi a obediência. Antes de qualquer coisa, Deus disse para Josué e o povo, e eles obedeceram. O que fez o mar vermelho se abrir foi a obediência. Deus disse para Moisés, vai Moisés, faz aquilo que eu já te ensinei, ordena através do seu bordão e tudo vai acontecer. E ele o faz. Obediência. Aquela mulher obedeceu a ordem de Deus trazida através do profeta Eliseu. E o milagre aconteceu. Dificilmente verá o milagre de Deus. Porque Deus não está preocupado em te abençoar. Deus está preocupado, se é que eu posso usar essa palavra, preocupado, né? Deus não se preocupa, mas dentro da nossa percepção humana, Deus quer que nós estreitemos a nossa relação com Ele e que nós o vejamos como Deus. Agora, não fique pensando que Deus fique estressado. Ai, eu não abençoei meu filho. Ai, o meu filho, eu queria dar aquilo para ele e eu não pude dar. Querido, o que Deus fez por você e por mim já fez na cruz. O resto depende da gente. O milagre está aí, o poder está aí, o Espírito de Deus está aí. Nós precisamos usar desta palavra para que o milagre aconteça na nossa vida. Ela deitou o azeite sobre as vasilhas. Partiu, pois, dele e fechou a porta. Enchei as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilhas nenhuma, e o azeite parou. Quando a vasilha acabou,
o azeite parou. Presta atenção, o azeite não acabou, porque o poder de Deus ele é infinito, ele nunca acaba. O azeite parou, porque as vasilhas acabaram. Deus tem poder de sobra para abençoar a sua e a minha vida, saiba disso. Poder de sobra para abençoar a sua e a minha vida. A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Toda sorte de bênçãos. Toda é toda. Tudo que você precisa, Deus já te deu no mundo espiritual. É só você tomar posse e possuir tudo isso, tá bom? Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, ele disse, vai, vende o azeite. Um outro princípio importante, o milagre aconteceu. Agora eu vou fazer o que com isso? Eu vou usar disso para o meu benefício. Eu não vou fazer disso uma idolatria na minha vida. O que significa isso, pastor? Explica melhor. Imagine que você tem um carro que é fruto do poder de Deus na sua vida. Você orou, você, seu marido, jejuaram, economizaram, Deus abençoou no trabalho, recebeu um dinheiro que não sabia de onde que era e comprou o seu carro. O seu carro é um milagre de Deus. E só por isso você vai ficar com o seu carro 30 anos? Você não pode trocar mais o seu carro? Porque tem gente que pensa assim, não, pastor, isso aqui é milagre de Deus. É milagre de Deus naquele momento, querido. Mas Deus ele é infinito para fazer milagres. Esse é um dos infinitos milagres que Ele quer fazer na sua vida. Se você precisar, vende, compra um melhor. Porque é isso que Deus tem para você e para mim. A não ser que Deus fale, não faça. Mas tem gente que se apega ao milagre de Deus. Tem gente que materializa Deus, coloca Deus dentro de uma caixinha representada naquele milagre. Glória a Deus que Ele fez um milagre na sua vida e dando aquele carro, aquela casa, ou sei lá o quê, mas isso não significa que você deve estar preso nisso. Pelo contrário, quanto mais despojado você é, mais Deus vai te dar. Sabe por que muitas pessoas são egoístas? Porque elas materializam as coisas de Deus. Isso eu não posso dar. Dê sim. Dê sim, pelo contrário, quanto mais alguma coisa tiver de valor para você e você der aquilo de valor para alguém, você vai ver Deus dar muito mais para você. Porque Ele nos elegeu para isso, para sermos abençoadores, tá bom? Então cuidado para não idolatrar coisas terrenas. E encerrando, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos e vivei do resto. Do resto. Quando Deus faz além. A Bíblia diz que Jesus veio nos trazer vida e vida em abundância. Não se preocupa com migalhas, porque Deus é um Deus de abundância. Você acha que alguém que fez um milagre na sua vida, trazendo a salvação, enviando o seu filho, criando os céus e a terra, está preocupado com coisas pequenas? Está preocupado por não conseguir fazer coisas maiores na sua vida? Não. Ela pediu para quê? O quê para o profeta Eliseu? Ela pediu que ele enviasse uma provisão para que os seus filhos não fossem levados como pagamento de dívida. Pois bem, está aqui o azeite, vende o azeite, paga a dívida e com o que você sobrar, você vive. Vive. Esse é o Deus que nós servimos, que sempre nos dá muito mais do que nós precisamos. Eu tenho uma oração que eu sempre faço com a minha esposa para a gente encerrar. Sempre que eu oro a Deus, quase sempre que eu oro a Deus, eu digo, Senhor, obrigado. 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 Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho muito mais do que eu mereço. Muitas vezes eu pedi coisas para Deus, uma coisa, e Ele me deu outras. Eu pedi uma vez para Deus para ir para Israel. Deus me deu 10 viagens para Israel. Espero poder ir muitas outras vezes para Israel, porque quanto mais eu vou, mais eu aprendo a sua palavra. Mas eu não pedi 10 vezes para Deus. Eu pedi uma vez que eu queria conhecer Israel. Uma vez. E Deus me levou 10 vezes para lá. Deixa Deus ser Deus na sua vida e fazer algo com abundância no seu dia a dia, na sua casa, na sua família. Amém? O título é esse. O título é esse. Quando o milagre depende de Deus, mas também depende de mim. Depende de mim. Eu ter a botija, eu ir atrás das pessoas, eu fazer bons amigos, eu ter bons relacionamentos, eu crer, eu fechar a porta da minha vida para que ninguém venha aqui roubar a minha fé, eu derramar a botija, eu crer, eu fazer a minha parte e Deus faz a dele. Amém? Toma posse disso. Tenho certeza que Deus quer e vai fazer muitos milagres na sua vida
Apenas creia e coloca isso em prática, tá bom? Nós vamos participar da ceia do Senhor neste momento e eu quero convidar você, pega o seu pão, pega aí o seu cálice, ou o seu alimento, sua bolacha, sei lá o que você pegou como representando o pão e a bebida que representando o suco de uva, e nós vamos consagrar a Deus esse momento. Pai, nós te louvamos por esse tempo, obrigado por esta palavra, obrigado por aquilo que o teu Santo Espírito fez, está fazendo e vai fazer nas nossas vidas. Queremos colocar esse momento nas tuas mãos e desde já consagramos todos os alimentos que representam o pão e todos os alimentos que representam esta bebida. Consagramos a ti. Visita os teus filhos agora onde eles estiverem, no Brasil, fora do Brasil, em Piracicaba, no estado de São Paulo, em outros estados. Eu sei que muitas pessoas nos acompanham, muitas vezes fora do país. Que o Senhor os visite neste momento, aonde elas estiverem, e abençoa-as, manifesta o teu poder. Nós consagramos esses elementos a ti, para a glória do teu nome. Que ao comer desta partícula de pão, ou deste alimento, e ao beber deste suco ou desta bebida qualquer, que o teu Santo Espírito faça algo novo em nossas vidas, renovando então a nossa aliança contigo. Nós oramos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que esse momento que nós vamos passar agora, viver agora, é um sacramento. Que é isso, pastor? É uma ordenança bíblica. É uma ordenança que Jesus nos traz. Devemos seguir as ordens de Cristo e participarmos da ceia. Trazendo a memória, trazendo a lembrança, aquilo que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós? Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por você e por mim. E por que isso, pastor? Porque ele precisava pagar, ele quis pagar pelos nossos pecados. Se por um homem, que é o Adão, entrou o pecado na terra, por um homem deveria sair o pecado da terra. Adão era perfeito quando pecou. A perfeição tinha de vir daquele que viesse a pagar o pecado. Sem pecado algum, Jesus passou por todas as tentações que você e eu passamos. Tentação de roubar, de mentir, de se prostituir, tentação de falar mal do outro, tentação de amargurar-se, de se vingar. Tudo que você possa imaginar de tentação, Jesus venceu por você e por mim. Mas com um detalhe, ele não pecou. As pessoas acham que a grande proeza de Cristo é a morte. A morte é a simbologia de tudo isso. Mas Jesus viveu 33 anos e meio na terra, vivendo esses conflitos de ser tentado em todo o tempo, e ele não pecou. Olha que coisa tremenda. Ele sofreu, mas ele não pecou. Ele viu gente traindo, mas ele não pecou. Ele foi violentado, mas ele não pecou. Essa é a grande virtude do amor de Cristo por você e por mim. E tudo isso está representado aqui. Tá bom? Eu quero convidar então você a participar da ceia do Senhor. Pega o seu pão, o seu alimento. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Sabe aquele corpo que foi crucificado naquele madeiro? Estava representado no partir daquele pão. É como se o corpo de Cristo estivesse sendo partido. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu convido você a comer desta partícula de pão que simboliza o corpo de Jesus entregue na cruz do Calvário. Faça isso com alegria em nome de Jesus. É para comer só uma partícula, viu, filho? Não é para comer um lanche, não. Só uma partícula que representa o pão. Semelhante modo, da semelhante maneira, a Bíblia diz que ele também tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Eu convido você a beber desta bebida que você está colocando aí como sendo suco, o sangue de Cristo representado. Faça isso, beba, em nome de Jesus.
Muito bem.